Com a regulamentação, o que você acredita que possa mudar dentro do campo da contabilidade? Esse ponto é extremamente interessante. É o que talvez a cereja do bolo, que eu queria mais ouvir aqui hoje. Como a contabilidade pode reduzir esse tipo de problema para a associação nessa questão judicial? Eu acredito que existem muitas burocracias, muitas leis que ficam ali regulamentando e normatizando e dificultando a vida do empresário, do diretor, do gestor. Eu não sei se as gestoras vão ter que ter a contabilidade própria. Como é que vai ser essa transição? Contabilidade vai ser um aliado. E se não for aliado, ele vai ser o maior vilão. Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar e hoje o assunto é contabilidade, assunto importantíssimo no ramo de proteção veicular. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores master. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado, ou ainda se sofrer ação do jammer. Maior proteção contra furto e roubo, tornando a taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, um universo de possibilidades. Maiores informações no card acima. Normalmente, a assistência 24 horas é uma grande dor de cabeça para as associações. Mas quem contrata a Assiste-me não tem esse problema. Com o modelo focado em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado, índice muito acima da média do mercado. Então, se você está cansado de receber reclamações sobre assistência 24 horas na sua associação, eu te convido a conhecer a Assiste-me. Eu uso e indico. E tem mais, seguidor da E-Proteção tem condições especiais. Além de contar com uma tabela de preços diferenciada para os seus veículos, você ainda conta com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo, entre agora no card acima e garanta o seu desconto. Assiste-me, inovação na gestão do seu atendimento. Vamos lá, vamos conversar agora com um cara que já veio aqui, já conversamos sobre contabilidade e hoje o assunto é maravilhoso, porque é um assunto muito pertinente, né? Ele é sócio-diretor da Contabilidade Kaizen. Seja muito bem-vindo, Douglas Viana. Obrigado, Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouquinho do nosso negócio, né? Sim. Da contabilidade em si, que é algo que eu escolhi como profissão e que ajuda tantas empresas, né? Show! É e vamos aí. começar já com uma pergunta que eu acho que é pertinente. O que a contabilidade precisa ter para atender uma associação de proteção veicular? Bom, primeira coisa é ser especialista no assunto. Sim. Não é todo mundo que entende das particularidades, não é todo mundo que sabe como funciona o dia a dia da associação, das associações, né? Então, ser especialista é um diferencial enorme no que tange a transformar aquelas informações que vêm da empresa em relatórios, em tomada de decisão. Show. Então, quanto mais especialista, melhor. Show, perfeito. E quais são os demonstrativos que a contabilidade precisa orientar a associação, precisa apresentar ali para a associação? A primeira coisa é que existe uma diferença muito grande entre o que a contabilidade é obrigada a fazer para cumprir a legislação fiscal. Sim. E aquilo que ela pode fornecer para a associação para tomada de decisão, né? A gente tem, né, obrigação na legislação fiscal, que vai do balanço patrimonial, nas demonstrações de resultado, demonstração de mutação no patrimônio líquido da associação ou na demonstração de fluxo de caixa. Sim. E outras entidades têm outras também, outras obrigações no que tange a obrigatoriedade fiscal. Mas falando de associação, a gente está sempre
personalizando aquilo que elas precisam. Então, algumas entidades, algumas associações demandam uma demonstração específica, ou um grupo de contas, ou mais detalhado, né? Mais detalhado, uma variação, para tentar entender onde tem uma variação de custo, uma variação de entradas, né, de ingressos, onde tem uma variação de preço, né, às vezes até para analisar a sazonalidade da associação. Então, é tudo personalizado, de acordo com o que a associação precisa. Normalmente, o que é solicitado são os balancetes, né, até porque, muitas das vezes, no corre-corre, no dia a dia, as associações querem cumprir aquilo que é obrigatório, o que é... Né, sim, o que de praxe já pedem, né? Exatamente, o que já é de praxe. Então, o ideal mesmo é que as associações, os diretores, os conselhos, olhem para as informações contábeis e façam vamos dizer assim, uma explosão daqueles números, né? Abrir aqueles números e procurar entender onde que está tendo variação, onde que está tendo algum tipo de mudança, algum tipo de anormalidade. Sim. Né? E exatamente nessas análises que a gente costuma pegar fraude, que a gente costuma pegar erro, né? Porque falar que é tudo certo é difícil. A gente não sabe quem está do outro lado, na ponta do outro lado. Sim. A gente já teve situações onde a gente identificou que teve uma variação muito grande em uma determinada conta da associação, e analisando isso junto com o Conselho Fiscal e também com a diretoria, foi identificado que existia uma fraude por parte do fornecedor. Então, tinha alguém que estava ganhando uma comissão ali por fora, e por isso o preço saía da curva, né? Começou a sair da curva em determinado período. E às vezes é uma variação muito sutil. A gente acha que isso pode ser uma coisa simples, mas ao longo do tempo o custo disso, essa conta chega. Fica grande, né? Vai começando a ficar muito fácil de fazer, e acaba que isso aí vai gerando um gargalo maior, né? Exatamente. Então, resumindo, é personalizável. Dá para a gente apresentar vários tipos de índices, vários tipos de relatórios demonstrativos. Né? Hoje a gente tem ali uma parceria com a HubCount, que é uma empresa que ela fica responsável pela geração de BI para as empresas, para as associações. Então, a gente contrata essa ferramenta para conseguir demonstrar isso de uma maneira mais clara para o cliente, não só o balancete, não só aqueles números que são estáticos. Né? Claro que isso tudo vai mudando, né, o tipo de serviço contratado, mas é o que a gente mais indica aí para as associações. Você acredita que algumas associações ainda negligenciam essa questão da contabilidade, da importância da contabilidade dentro da proteção veicular? Totalmente. Eu acredito que tem muita associação, tem muita entidade, tem muita empresa que negligencia isso de uma forma como se fosse uma obrigatoriedade, né? E não é só isso, não é só cumprir o mínimo ali, né? Então, essa falta de orientação mesmo, essa falta de noção de conseguir entender o papel da contabilidade ali, que ali é uma ferramenta que vai agregar valor na tomada de decisão. Sim, os números são importantíssimos, né? E a maioria das pessoas não conseguem ver isso. Exatamente. Então, acaba que isso expõe as associações, acaba que isso, na hora que acontece algo que né, é necessário uma prestação de contas, a pessoa fica em apuros e aí vai procurar uma contabilidade. Show. Outra coisa que eu queria falar com você, porque a maioria das pessoas, elas contratam um contador, contratam uma contabilidade, e apenas para gerar boletos ou gerar o padrão, né? Fazer o padrão. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de ter uma consultoria mais apurada, uma conversa, onde o próprio gestor
gestor de associação consiga entender de forma mais clara, consiga direcionar de uma outra forma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do consultor consultivo. Isso aí. Então vamos lá. É importante que ainda existem, né? Infelizmente existem profissionais e talvez até uma cultura, né, do brasileiro de querer contratar algo mais barato, né? Existem aí os profissionais que a gente chama de DARFista, né? Sim. Aquele que emite o DARF, manda para o cliente e pronto. É isso que eu vou fazer, vou emitir DARF. Então, é o tipo de coisa que não vai agregar valor, né, na tomada de decisão. Então, o que eu costumo recomendar, e até gostaria de fazer uma analogia aqui, é que, primeiro, você procurar um profissional que seja especializado na área. Sim. Né? Um contador que vai conseguir atender a demanda de associação. É um contador que é especializado em associações, que é especializado no terceiro setor. É diferente de quando você contrata uma contabilidade que é generalista. Sim. Né? Da mesma forma, quando você vai a um médico, né, porque você está com uma dor de cabeça ou uma dor na perna, você não vai procurar um dermatologista, você não vai procurar uma pessoa que não tem nada a ver com prognóstico. Exatamente. Claro que muitas das vezes você vai identificar que o problema não é exatamente essa dor na perna aí é oriunda de outra coisa. Então vamos ver, vamos procurar a causa. Mas primeiro você vai na pessoa especialista para poder te orientar do que fazer. Né? E aí entra a contabilidade consultiva, a contabilidade onde a gente consegue ajudar na tomada de decisão. Não só pessoas que estão ali vendo a prática de várias empresas, de várias associações, né, vivendo aquilo ali, o dia a dia, que consegue sentir, ter aquela empatia com a dor do gestor, né, e também trazer informações que sejam relevantes, boas práticas que estão no mercado, trazer, sei lá, dicas, até mesmo, olha, aqui nesse caso é melhor tomar uma decisão nesse sentido. Então, orientação. É diferente daquela pessoa que simplesmente vai gerar um relatório, toma e você vai pegar aquilo ali e guardar na gaveta, porque primeiro que você não vai entender. Sim, né? Porque são vários cálculos, vários posicionamentos que você tem que entender como funciona. Exatamente, porque a contabilidade ela é um espelho. O que eu costumo dizer é o seguinte, a contabilidade ela registra, né? A gente tem a obrigatoriedade de registrar, de controlar e também de divulgar, né? de publicar aquelas informações. Então, o que a gente faz, quando a gente leva essas informações para a diretoria, para os gestores, é muito comum que as pessoas não tenham nem tempo para poder analisar aquilo ali. São números, né? Entrada, saída, ativo, passivo, e aí começa termos que vão, né, começam a soar estranho na cabeça das pessoas, dos gestores. Débito, crédito, e ainda tem uma questão que o que é débito na contabilidade, na verdade é crédito no que vem do banco, e o que é uma confusão, e aí as pessoas, bom, enfim, elas já começam a criar aquele bloqueio com a contabilidade. Sim. E aí fica difícil de tomar decisão mesmo. Então, o relatório pura e simplesmente entregue na mão do gestor, ele não, muitas das vezes ele não quer dizer nada. E não gera resultado. Não gera resultado. Então é necessário um acompanhamento, alguém para estar ali junto e falar assim, olha, essas informações aqui, elas estão te direcionando para esse caminho. Sim. Né? Na nossa experiência, na nossa curva de aprendizagem, que já é uma curva diferente de alguém que está iniciando, diz muito sobre o negócio. Claro que muita decisão é tomada internamente. A gente não vai conseguir dizer para o gestor se ele deve ou não investir num marketing, por exemplo. Né? E isso está muito ligado ao negócio, né? A essência da pessoa também, né? Se ela quer ou não trabalhar daquela forma. Mas os números não mentem. Né? Eles normalmente são colocados ali exatamente para mostrar, olha,
é mais do que mostrar superávit, é mais do que mostrar um déficit. Tá te mostrando que tá caminhando para um padrão que não é o ideal ou que seja ideal, né? Ele sempre tá te mostrando esses números. Exatamente. Ou então aquela coisa do tipo, olha, eu não tô indo para lugar nenhum. Sim. Entendeu? Olha. Tô lateralizando, não consigo sair do lugar. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de informação, quem vai conseguir trazer é um profissional da contabilidade. Claro, existem consultores, existem economistas, existem os administradores que têm conhecimento sobre contabilidade e que podem auxiliar. Mas nesse caso, falando de contabilidade, um contador, né, especialista vai ajudar muito na tomada de decisão. Na resolução de problemas. Outra coisa que muita gente está dentro da associação sempre vai em busca de um advogado para resolver os problemas. Mas a contabilidade, ela é crucial para que o advogado consiga resolver um problema, né? Uma contabilidade mal feita ou uma contabilidade negligenciada não consegue gerar uma resolução do problema. Eu queria que você falasse um pouquinho de como a contabilidade pode reduzir esse tipo de problema para a associação nessa questão judicial. Então vamos lá. A contabilidade, ela tem fé pública, né? O que o contador produz, o que o contador divulga ali para o fisco, né, ou que é publicado muitas das vezes em algumas situações onde é obrigatório a divulgação, às vezes em um jornal de grande circulação, numa página da web, alguma coisa que realmente demonstre o que está sendo feito com determinadas entidades, né? Isso é bem comum em empresas, né, de grande volume financeiro, vamos chamar assim. Então, é bem interessante que o jurídico ele também esteja caminhando junto, né? Esteja caminhando junto com a contabilidade. Porque muitas das vezes você está sendo acusado de alguma coisa, e aí eu estou falando em acusação, mas vamos evitar problema. Para evitar problema, a gente precisa de ter tudo registrado, né? Então, se aqui alguém venha fiscalizar, venha a bater na porta e falar assim, olha, você está fazendo algo errado, como que você vai provar que você não está fazendo errado se você não tem registro com fé pública disso, né? Sim. Então, isso eu estou tentando trazer de uma forma mais simplificada, mas vamos colocar, sei lá, um exemplo, alguém disse que você está, sei lá, praticando uma atividade que não é legal, vamos dizer assim. Como que você vai provar isso se você não tem registro do que você de fato está fazendo? Sim. E aí existe muito aquela coisa do ônus da prova. Você vai ter que provar isso. A pessoa está te acusando, você tem que provar. Claro que assim, né, eu estou generalizando, mas de modo geral, a contabilidade correta, com base em informação que submetida pela associação, que é passada pela associação e com base em documentação fiscal legal, quando registrada corretamente, vai evitar muita dor de cabeça. A gente está falando de, poxa, imagina, não só a questão da própria associação ou da própria entidade fornecer a informação correta. Perfeito. O contador também fazer o uso daquela informação correta, né? A classificação correta, a demonstração correta, né? Isso vai evitar muitos problemas futuros. Sim. Né? Então, a contabilidade é essencial para ajudar o jurídico. Imagina um advogado chegar lá na frente e os números não baterem, né? Do juiz e falar assim, não, excelência, eu estou tentando defender a entidade aqui, mas ela não tem como demonstrar que ela estava correta. E aí eu queria te fazer uma pergunta muito interessante, que é o quê? Chama-se checagem de informação. Existem algumas associações, e porque as associações são muito complexas, que fazem essa checagem de contabilidade. Por exemplo, uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, ela entrega todas as informações para uma outra contabilidade, meio que orientar ou identificar se a contabilidade que você está utilizando está correta. Isso é de praxe? Isso é importante? Não é? Você poderia me falar como que funciona isso? Posso sim. Vamos lá. O que acontece? Hoje é comum, né? Existem
empresas de auditoria contábil, né? Elas fazem esse trabalho exatamente de validar a informação, né? De fazer uma checagem ou um double check, né? Sim. Ou uma dupla verificação naquela informação que foi apresentada pelo outro contador. Normalmente essas empresas são independentes, né? São auditorias independentes. Sim. Elas não estão internamente na associação e não fazem parte da contabilidade, não é a mesma empresa. Tem que ser imparcial, né? Exatamente. Então, a ideia é que aquela pessoa que está fazendo um trabalho de checagem não tenha vínculo nenhum, nem com a associação e nem com a contabilidade, para ser imparcial, Sim. sabe? Para evitar ajudar ou atrapalhar, né? Querer prejudicar ou, né, ajudar alguém que talvez esteja ganhando alguma coisa ali por trás. Então, existe sim esse trabalho. Esse trabalho é da auditoria contábil. A gente faz esse serviço de auditoria e a gente também tem o trabalho consultivo. A ideia da consultoria contábil, ela também serve para verificar ou para fazer um double check. Só Sim. que a consultoria, diferente da auditoria, normalmente ela é alguém que está ali, um consultor próximo, é alguém que você conhece, ou alguém que o proprietário da empresa ou o diretor da associação conhece aquela pessoa ou foi indicado, e aí ele, olha, eu gostaria de verificar os meus números, gostaria de ver o que pode mudar, o que pode ser melhorado. Existe algum indicativo de fraude? Então eu quero ir direto nesse ponto, então aí sim, um consultor. Existe também a função do perito. E Sim. aí, normalmente, a gente já está falando de outras situações, né? Normalmente motivada por alguma ação judicial, e aí o perito entra. Mas é possível contratar também uma perícia contábil, né, de um profissional, ou independente também, né, onde ele vai fazer uma checagem, onde ele vai fazer uma verificação, onde ele vai normalmente com o intuito de encontrar algo, né? Normalmente o perito ele é acionado porque existe algum indicativo ou alguma coisa que motivou aquela necessidade, tá? Então, o auditor, ele não tem intenção de pegar uma fraude, de identificar alguma coisa, ele só quer validar. Sim. Tanto que no relatório... É o check-up, né? É o check-up. Normalmente o relatório dele, ele só vai dizer se está em conformidade com as normas contábeis, se teve alguma coisa ali que ficou fora da legislação, ou se teve alguma coisa ali que ele não conseguiu ter materialidade para poder analisar, né? O consultor, ele já é uma pessoa que vai ali no intuito de ajudar, né? Claro que ele pode ser contratado no intuito de identificar algo específico, e o perito normalmente é aquela pessoa que está sendo contratada para algo bem específico, ou alguma coisa que já foi indicada antes como problema, vamos dizer assim. Sim. Então, é nesse sentido. Então, existe, e isso é muito bom. Eu recomendo que tenha essa validação sempre. Até gera uma confiabilidade, né, na própria instituição. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre essa questão de mistura de dados. Por exemplo, às vezes o gestor ou o diretor de uma associação acaba misturando os dados pessoais com os dados da associação. O quanto isso gera risco e como resolver esse problema? Aí a gente já entra num ponto que é o princípio de contabilidade e até do direito também, que é o princípio da entidade, né? Quando a gente começa a tratar de CNPJ, a gente está falando de uma personalidade jurídica diferente da personalidade da pessoa física, né? Então, primeira coisa é que não pode, em hipótese nenhuma, existir mistura patrimonial. Não pode haver confusão patrimonial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E no nosso ramo gera também, gera muito isso, né? Até mesmo falta de conhecimento. Exatamente. E principalmente por se tratar de associação. A gente está falando de terceiro setor. Não tem intenção de lucro. Então, por que motivo você vai misturar o seu patrimônio, pessoa física, com o patrimônio dessa associação? É totalmente inaceitável, né? É errado.
E o nosso entendimento disso, não só o nosso entendimento, mas eu falo juridicamente falando e também contabilmente falando, isso não pode acontecer. Né? Acontece, e quando acontece esse tipo de situação, olha, a pessoa tirou o dinheiro do bolso dele ou passou no cartão de crédito dele para poder resolver um problema que era algo extremamente urgente. Ok, a gente vai precisar de um documento que comprova essa situação para poder apresentar, né, para o fisco caso aconteça algum tipo de fiscalização, né, ou que seja qualquer tipo de questionamento, né? A contabilidade ela tem isso, e até para isso serve também a auditoria, a consultoria, a perícia, né? Então é para mostrar que aquela informação ela é fidedigna. Então, quando acontecer e se acontecer, a entidade ela está sujeita a penalidade, né? Mesmo que foi algo urgente. Situações como reembolso de despesa de viagem, ok, é algo que está dentro do aceitável. Né? Claro que toda a despesa de viagem ela tem que ter documentação. Então tem que ter documentação fiscal válida, documento hábil para contabilização. Do contrário, aquilo ali passa a ter um olhar, né, mais crítico, e isso pode gerar problemas sim para a associação. Perfeito. Como a contabilidade trabalha muito com cálculo, né? Então o tempo inteiro está trabalhando com números. Quais são os maiores erros que você consegue identificar numa contabilidade nessa questão de cálculo? Aí a gente já entra um pouquinho na particularidade da contabilidade. Sim. É comum acontecer erros. São muitos números. São muitos números, de fato são muitos números. No caso de associação, a gente não tem tanta carga tributária. Né? A gente está falando de uma carga tributária, por exemplo, de folha de pagamento. Então, o que reduz um pouco a chance desses erros, mas que não impede que aconteça. Né? Pode acontecer no momento de cálculo, um parâmetro, algum tipo de retenção de tributo de algum prestador de serviço, ou, né, uma diferença de alíquota de ICMS por alguma peça que vem de fora do estado, né, e como aquilo ali foi classificado, né, se é para uso e consumo, se é imobilizado, se é para revenda. Então, esse tipo de erro pode acontecer. E aí, claro, parte da contabilidade o erro, e aí a contabilidade tem que ser responsável por esse tipo de situação. Ela se responsabiliza. Ela se responsabiliza por errar nesse cálculo. Claro que existem também aquelas situações onde a informação vem errada do próprio fornecedor, do próprio cliente, da própria associação, e aí cabe à contabilidade também orientar, né, corretamente com que aquele cliente, olha, busca lá com o seu fornecedor essa informação, porque alguma coisa aqui não está legal na nota que ele emitiu, ou enfim, né, cabe a orientação do profissional de contabilidade para que o correto seja feito. Show. Perfeito. Prestação de contas, Douglas. Como que funciona isso? Qual que é o período, né, que você tem que prestar contas? Se tem que ser todo mês, se tem que ser 3 em 3 meses. Como que funciona essa questão de prestação de contas? Tá. A parte de prestação de contas, ela vai de cada entidade, vai de cada associação. É o que está escrito no estatuto, é o que está estabelecido naquele documento que deu origem à associação. Algumas associações estabelecem, né, que a prestação de contas ela deve ser feita anualmente. Algumas entidades fazem isso até pela questão de movimentação. A movimentação é pequena, dá para fazer um controle e tudo mais. Se você me perguntar o que eu recomendo, é que a prestação de contas e aquela reunião com o conselho fiscal, com a diretoria, seja feita mensalmente. Para evitar erro, para evitar o esquecimento. Às vezes acontece na assembleia anual, na apresentação do balanço, alguém virar e falar assim, olha, mas tem alguma coisa estranha aqui. O que é isso? E já tem tempo demais. Tem muito tempo. Isso aconteceu em janeiro do ano passado. Nós estamos aqui em março desse ano, e o negócio foi em janeiro do ano passado. Poxa, é quase que impossível de você descobrir. É difícil. E aí
também abre brecha para questionamento. E não Sim. é isso que a contabilidade busca. Ela busca exatamente demonstrar com a maior clareza possível o que está ali dentro daqueles números, o que compõe aqueles números. Perfeito. Com a regulamentação, o que você acredita que possa mudar dentro do campo da contabilidade? Então esse ponto é extremamente interessante. É o que talvez a cereja do bolo, que eu queria mais ouvir aqui hoje. Vamos lá. A regulamentação, ela está trazendo uma obrigatoriedade de todo mundo andar certo. A contabilidade vai precisar andar certo, andar em dia. Então, aquele contador, por mais que ele seja especialista e que não anda com a contabilidade em dia, ele vai precisar andar com a contabilidade em dia. Sim. Aquela associação, aquela entidade que tem um mau hábito, né, vamos dizer assim, de não estar olhando para os números que estão sendo gerados ali, Sim. Vai precisar olhar para isso. Pode ser, né, que com a regulamentação, as empresas de auditoria, por exemplo, elas têm um olhar mais, vamos dizer assim, mais específico, ou um olhar mais direto, ou com mais cuidado para as associações, porque, querendo ou não, aquela informação ali vai precisar ser validada. Né? A gente está falando de uma regulamentação onde vai ter alguém, um órgão, né, superior, olhando por aquela entidade. E é um dos pontos mais primordiais, é o cálculo, né? É de onde que entra o dinheiro e onde que sai o dinheiro, né? Exatamente. Aquela conta, ela tem que fechar, tem que ser fidedigna, ela tem que ser, vamos colocar assim, ela tem que ter uma origem, ela tem que ter um fim, né? Ela tem que ser facilmente demonstrável ali, de fácil entendimento. Então, de certa forma, a contabilidade, eu acredito que ela vai uma das mais afetadas ali, né? Eu acho que ela vai ganhar um destaque nessa regulamentação. Show. E aí, pegando ainda esse gancho, o que você diria hoje, porque assim, vai ter um prazo, né, para as associações se adequarem e tal, o que você diria hoje para o público que existem associações hoje que ainda não tem essa prática? O que você diria para eles fazerem antes da regulamentação já estar em prática? A primeira coisa que eu recomendo é procurar uma contabilidade que seja especializada no terceiro setor, principalmente em associação de proteção veicular, né? Principalmente aquelas contabilidades que sabem lidar com o socorro mútuo, né? A gente está falando de associação, mas tem também as cooperativas. Então, que também... em se tratando de socorro mútuo, a gente tem aí dois tipos, né, jurídicos que são diferentes, né? Duas naturezas jurídicas que são diferentes. Mas todas elas vão estar sobre o guarda-chuva dessa regulamentação, desse órgão, né, superior, vamos chamar assim, até para ficar de fácil entendimento. Então, essa regulamentação ela vai trazer um destaque, novamente falando, né, vai trazer um destaque para a contabilidade. E eu acredito que as associações elas vão ganhar muito também com isso. Sim, mas dentro ainda desse perfil, a associação hoje, dentro desse mercado, ela precisa de adequar, né? Só que ainda não tem adequação. O que você indicaria para elas fazerem hoje, além de somente trazer um especialista? O que você acredita que poderia fazer? Começar a fazer mais? Bom, porque eu sei que vai ter problemas. Por que eu te falo isso? Porque eu vejo muitas essas perguntas falando, cara, o que eu posso fazer? E eu sei que um dos pontos cruciais é a contabilidade. Por que a gente traz aqui e fala de contabilidade? Porque é um dos pontos cruciais que vai ser atingido. Tem a questão do jurídico, tem a questão de outros pontos do associativismo, mas, cara, essa parte da contabilidade, ela veio justamente por conta da contabilidade. E a maioria fica preocupado com isso. Exatamente. Então a gente começa na transparência. Perfeito. Porque se a informação ela tem qualquer dúvida sobre qual que está sendo a origem, qual que está sendo o destino do recurso que entra e sai de dentro da associação, aquilo ali já é um problema, né? Então, primeiro, a transparência. Então, a contabilidade
né, a contabilidade não, a associação, os diretores, eles têm que ter os números muito claros, evidentes na mão, com, vamos dizer assim, um lastro de tudo aquilo que está sendo feito dentro da associação. A contabilidade especializada, que vai conseguir demonstrar da melhor maneira possível tudo que está sendo feito, e juntamente com isso um jurídico, né? Um jurídico que está ali pronto para ser uma consultoria, para ser um conselho também, né? Tanto o profissional de contabilidade quanto o jurídico, eles estão ali também para poder ajudar. Então, trazer essa transparência, informação correta, não vai ter problema jurídico que não vai ser resolvido. Sim. Né? Vai ficar fácil. O jurídico vai falar assim, poxa, aqui não tem por que a gente ter problema, não tem dor de cabeça, pode dormir tranquilo. Sim. Que aqui está tudo muito bem demonstrado, está tudo muito que quando certinho. você fala isso, é tão importante, é que a maioria das pessoas, elas fazem a distinção, contratam uma contabilidade e um jurídico e eles não se conversam. O quanto é importante os dois estarem em sintonia, né? Extremamente importante, extremamente importante. É algo que as pessoas, muitas vezes, quando elas procuram a nossa contabilidade, elas querem saber se a gente conhece determinado escritório Sim. especialista no assunto. Entendeu? Sim. E aí é onde a gente, né, tem a abertura, né, de trazer aquele escritório para perto, ou se ele já for alguém que está ali próximo da gente, fica mais fácil a comunicação. Olha, o seu cliente, essa situação aqui está fugindo um pouquinho da normalidade, vamos trazer juntos, vamos trazer ele junto, né? Vamos juntos trazer ele para o que diz a norma ou para o que é a realidade, né? E vamos fazer com que ele não tenha dor de cabeça. Sim. Evitar dor de cabeça. A função da contabilidade e do advogado é preventivo. Sim. Não é só, né, no momento que acontece um problema. É apagar o incêndio, né? Evitar, né? Exatamente. Então, acho que a comunicação entre jurídico e também a contabilidade é uma fórmula de sucesso, assim, certeira. Absurdo, isso Absurdo. aí. E dentro da regulamentação, você acredita que vai ser importante para as associações? Eu queria saber sua opinião sobre a questão da regulamentação, se você vê com bons olhos, se você vê mais positivo ou se você vê negativo também dentro dessa visão. Bom, aí minha opinião, né, e aí como profissional de contabilidade, eu vejo de forma positiva. Eu acredito que regulamentação é importante em vários aspectos. Sim. Né? Claro que a gente, em se tratando de um país como o Brasil, né, e não falando mal da nossa nação, mas eu acredito que existem muitas burocracias, muitas leis que ficam ali regulamentando e normatizando e dificultando a vida do empresário, do diretor, do gestor. Então, isso acaba gerando um pouco mais de custo para qualquer tipo de atividade, né? Então, a ideia do associativismo, a ideia do socorro mútuo é exatamente você ter condição de proteger o patrimônio de alguém com um custo relativamente abaixo do que é, por exemplo, uma seguradora. Sim. E é o que transforma em ser competitivo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, por um lado, pensando no lado profissional meu, como escritório de contabilidade, sim, eu acredito que é muito bom, porque a gente vai ter demanda. Né? E claro, eu não posso deixar de pensar nisso, eu sou empresário, sim, também, claro. Né? Então, e ao contrário do que as associações têm hoje, o meu negócio, o objetivo dele, né? o objetivo final dele é auferir lucro. Sim, então, sim. Para mim é ótimo isso. Quanto mais associação tiver na minha base ali, melhor ainda. Né? Então, eu quero a regulamentação, porque isso vai trazer, primeiro, clientes, segurança também, né? Segurança para as associações e para os associados, e trazer cliente para dentro do escritório. Então, sim, pensando nisso, ótimo. Mas eu acredito que
a questão da burocracia ela pode dificultar um pouquinho aí o dia a dia das associações e, claro, isso pode tirar algumas pessoas, alguns players, né, Sim. do mercado. Vai existir uma peneira ali, né? Não somente na parte das associações, mas também dos prestadores, né? Porque os prestadores também vão ter que andar na linha, né? Exatamente. Tudo vai ser regulamentado, né? Exatamente. A regulamentação, ela, de certa forma, ela pega todo mundo que está ali ao redor. Sim. Né? Então, todo mundo passa a ter um holofote, né, olhando por aquilo ali. Então, se tem alguém fiscalizando ou se tem alguém regulamentando uma associação, quem está ao redor também tem que estar certo. Sim. Porque senão a associação também não vai querer contratar. E aí a gente já começa a falar um pouquinho de compliance, Sim. de até própria segurança jurídica dessas associações. Então, governança corporativa, compliance, isso aí vai fazer parte do negócio, do jogo, né? Então, quem está ao redor vai ter que andar certinho também. E eu queria fazer uma outra pergunta, cara, que para mim é uma das coisas que vai afetar muito a questão da associação, que são as gestoras. Como a contabilidade vai trabalhar junto com as gestoras, porque eu não sei se as gestoras vão ter que ter a contabilidade própria, como é que vai ser essa transição? O que acontece? Né? Em se tratando de empresa, CNPJ, vai ter que ter contabilidade. Sim. Né? Então, muitas das vezes, a contabilidade pode ser a mesma, né? Que está ali, a informação está próxima, ou não. Às vezes, a empresa que a gestora presta serviço para essa associação, ela tem uma contabilidade à parte. Mas isso independe, as duas vão ter que andar certas. Né? É o que eu falei sobre estar sobre a mesma luz do holofote, né, de um órgão regulamentador ou de uma norma que vai estar olhando por aquilo ali. Então, ele sendo fornecedor, qualquer que seja o tipo de fornecimento de serviço ou produto que ele faça, ele vai estar sobre o mesmo holofote. Então, a mesma evidência. A contabilidade dos dois vão ter que andar em dia. Então, a contabilidade vai ser um aliado. E se não for aliado, ele vai ser o maior vilão. Perfeito, jovem. Então, pra gente finalizar aqui, eu queria perguntar com você o seguinte: o que você espera aí dos próximos anos dentro da contabilidade e juntamente com a regulamentação? Tá, então vamos lá. Falando, né, essa regulamentação, ela vai trazer benefícios, né, para as associações, né, de estarem sobre uma normalidade onde regulamentadas, né, deixa de ter aquele preconceito que muita gente ainda tem sobre as associações. Sim. E o que a gente espera mesmo é que as contabilidades, né, não só falando dos escritórios de contabilidade ou dos contadores que prestam serviço ou internamente ou o serviço terceirizado para essas associações, o que a gente espera é que todo mundo esteja com toda a demonstração, toda evidência, todos os registros contábeis em dia. Isso faz toda a diferença para a tomada de decisão, para a concorrência, para regulamentação, para a questão de provar que não existe nada errado. Sim. Porque não tem coisa pior do que você ser acusado de alguma coisa, sendo que você tem tudo ali corretamente demonstrado, certinho. Então, eu acho que para a contabilidade, o meu sonho como contador seria realmente a gente ter essa contabilidade de associação, assim como todas as outras entidades. A gente gostaria que todas elas fossem dessa mesma forma, estejam todas em dia, tudo certo, de forma transparente, e que as pessoas, né, os diretores, os gestores, deixem de trabalhar com medo do mercado, né, com medo principal de fiscalização, medo de Ministério Público, medo de Polícia Federal, medo de Polícia Civil. Então, a ideia seria ter vamos dizer assim, uma harmonia, um cenário perfeito entre o que é a associação, o que é a norma e o que é a contabilidade sendo transparente. A contabilidade sendo contabilidade. Perfeito, meu amigo.
Douglas, muito obrigado pela presença e agora eu vou deixar você falar para o público aí um pouquinho sobre você, sobre a Kaizen e todo o escopo da contabilidade. Agora é sua vez aí de deixar suas redes sociais e telefone. É isso aí, obrigado, Guzmão. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E vamos lá, a Kaizen é um escritório de contabilidade que já nasceu com o intuito de fazer diferença, né, de trazer melhorias contínuas, como diz o próprio nome, para as associações e para todos os usuários desse segmento. Então, o nosso trabalho, o nosso intuito é fazer com que a sociedade tenha associações e informações, né, principalmente, fidedignas, e que isso, de fato, faça uma sociedade melhor, né? Vou deixar o nosso arroba aí, @Kaizen Contabilidade, e deixar também o meu arroba, né, para as pessoas entrarem em contato comigo, Douglas _DAGV, @Douglas _DAGV. E aquelas 5 primeiras pessoas, né, que entrarem em contato comigo aí, eu vou fazer um trabalho consultivo, né, gratuito, totalmente, um diagnóstico gratuito para essas pessoas, para avaliar as associações e poder dar algum direcionamento a respeito, né, da continuidade dessa contabilidade aí, que é algo tão bacana que a gente gosta tanto. Maravilha, Douglas. Muito obrigado mais uma vez. Então, não perca tempo, os 5 primeiros já tem esse diagnóstico aí gratuito. Muito obrigado mais uma vez, Douglas. Então, se você quiser rastreador com bloqueio embarcado, só clicar no card acima. Lembrando que assistência, a melhor assistência 24 horas, você já sabe, é a Assiste. Tamo junto, um abraço, fui!